Tô muito feliz, muito mesmo, de ter percorrido todo esse caminho junto com vocês, já ter ajudado aí muitas nutris. Oi, Mônica! Boa tarde! Boa tarde! Oi, Sandra! Oi, Michele! Eu tô muito feliz, de verdade, gente, de ter percorrido todo esse caminho aqui com vocês. Muitos já conhecem minha história, já sabem todos os perrengues que eu passei. Hoje eu fiz, né, compartilhei com vocês aqui uma foto, que olha que legal, minha mãe achou essa foto semana passada, mexendo nas coisas lá na casa dela. Ela foi procurar uma foto pra colocar lá no porta-retrato dela que tava vazio. E ela mexendo lá e conversando de vídeo comigo. Eu tenho o hábito de ligar pra minha mãe quase todos os dias de vídeo. Nós moramos em estado diferentes. Não sei se vocês sabem, minha mãe mora em Minas. Atualmente eu moro no Rio. E a gente se fala muito por vídeo ligação, vídeo chamada. E eu conversando com ela, ela mostrando umas fotos velhas, antigas, aquelas fotos que a gente olha e quase tem um treco de tanto dar risada, né? E aí ela achou essa foto. Ela falou, nossa, olha essa aqui. Eu falei, gente, eu tava no primeiro período nessa foto. Aí eu falei, mãe, me manda uma foto da foto pra eu poder postar. Então é tão legal a gente, às vezes, olhar pra trás e ver aonde a gente chegou. Porque hoje, às vezes, eu vou te perguntar assim, onde você quer estar daqui a 13 anos? Onde que foi, né, quando eu me formei? Onde você quer estar daqui a 15 anos? Aquela foto lá foi em 2007. Olha quantos anos tem. Naquela época eu não tinha ideia do que ia acontecer na minha vida. Até porque quando eu fiz nutrição, eu não pensava em nutrição clínica. Eu pensava em trabalhar com one, com indústria, com restaurante, porque era o que eu gostava muito e achava que era o que eu sabia fazer e o que eu me daria muito bem. Por muitos anos eu me dei muito bem nessa área, trabalhando com indústrias, trabalhei em indústrias diferentes, com tipos de produtos diferentes. E depois que eu entendi que eu era tudo menos nutricionista, e aqui eu não tô falando pra você que trabalha com one, que trabalha com hospital, que trabalha com alguma área assim, ou até mesmo na parte mais administrativa, que você não deve estar feliz na sua área. Se você está feliz fazendo o que você faz, muito bem, ótimo, fico muito feliz por você. Só que eu entendi que aquilo não era ser nutricionista. Mas depois de muitos anos trabalhando assim, eu me formei em 2010 e desde o final de 2010 eu já comecei a atender. Só que eu não atendia direito, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha ideia. Eu fazia, gente, sério, é vergonhoso lembrar o que eu fazia quando eu me formei com os pacientes. Literalmente, vergonhoso. Eu me sinto mal. Não sei como é com você, ou quanto tempo você tem de formada, ou se você ainda é recém-formada, ou se você ainda é estudante. Saiba que a prática vai te deixar cada vez mais pronto. Mas principalmente é caminhar com quem já atua, caminhar com quem já está no caminho, caminhar com pessoas, com nutricionistas que sabem o que fazem. Porque eu nunca tinha me consultado com uma nutricionista. Eu não tinha ideia do que era ser nutricionista na área clínica. E aí a visão que eu tinha era a que os professores me passavam. Só que os professores que atuavam em clínica, em consultório, era aquela visão de, olha, você vai montar o plano alimentar em casa, né? Na consulta você vai atender o paciente. Aquela consulta engessada, muito de não ter uma visão de acolhimento do paciente, de humanidade, que é o que eu bato muito aqui com vocês, nessa mesma tecla, né? Se importe com o seu cliente, veja esse paciente com um olhar humano, porque ele é um outro humano, cheio de falhas e de erros. Então, quando você olha para o passado, seja 5 anos, 13 anos ou 17 anos atrás, você vê todo o caminho que você percorreu e vê aonde você chegou. E possivelmente hoje, por pior que esteja o seu cenário, eu não sei qual é, mas muito possivelmente você está muito melhor hoje do que você estava 5, 10 ou 17 anos atrás. E às vezes você não sabe o que você fez, simplesmente você foi fazendo, as coisas foram acontecendo. Você foi tipo Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar. As coisas foram acontecendo, alguma amiga te chamou para fazer uma pós, você fez. Alguém te chamou para atender na clínica, você foi. Apareceu um perfil de paciente de uma área que você não gostava de atender, você atendeu. E aí às vezes você tá ali não tão satisfeita
com a sua profissão? Não tão feliz. Às vezes você tem uma visão ou percebe de que tudo que você fez, às vezes, não te deixou, não te levou aonde você realmente gostaria de estar hoje, depois de tantos anos de formada. Às vezes você não tem segurança para cobrar o quanto você acha que é justo, não consegue colocar o seu filho na melhor escola, não consegue ficar aí 15 dias viajando, ou viajar 8 vezes no ano, 5 vezes no ano, nem 2 vezes no ano você consegue se planejar para viajar. E não é isso que eu desejo para você e para nenhum Nutri, sabe por quê? Porque a nossa profissão, na minha opinião, é uma das profissões mais maravilhosas que existem no mundo. Por quê? Nós, de verdade, mudamos as vidas das pessoas. Então, quando um Nutri chega aqui pra mim e fala: ai, Tami, eu tenho vergonha de cobrar. Eu pergunto: você tá vendendo algum procedimento ou alguma coisa errada? Você tá vendendo alguma coisa que você não vai entregar? Você tá enganando? Você tá vendendo algo que vai ser danoso, que vai prejudicar a vida do outro? E a maioria, 90%, 100% das vezes, gente, a resposta é não. Tudo que você vende enquanto Nutri é para transformar a vida do outro. É para deixar o outro mais saudável. É para ajudar com que o seu paciente tenha menos doenças. É para fazer com que ele tenha filhos saudáveis, com que ele tenha longevidade, para que ele consiga ter autonomia, vida, saúde. Seja que ele já esteja, às vezes, num quadro de doença, ou para prevenir. Porque a nutrição também trabalha na remissão de alguns problemas, de algumas doenças. Nós sabemos disso. Então, gente, é a profissão mais maravilhosa. Eu falo, o nutricionista que trabalha bem, com certeza tem retorno. E hoje eu vou te ensinar aqui o manual do Nutri 5 Estrelas, porque aqui nós temos uma comunidade de Nutri 5 Estrelas. Tô vendo várias Nutris maravilhosas aqui, Nutri 5 Estrelas, que eu amo muito e que eu tenho muito orgulho de falar. Essa é minha aluna, essa é minha mentorada, porque eu fico muito feliz de ver de onde muitas de vocês saíram e onde muitas de vocês chegaram. Quando eu me formei, eu logo comecei a atender, como eu contei aqui no início dessa live. E, gente, eu não sabia o que fazer. E sabe quanto eu cobrava? R$50. Eu cobrava R$50 e ainda dava retorno. E não entregava o plano alimentar na hora, porque eu ficava horas depois montando o plano alimentar. Eu não sabia passar prescrição de suplementos. Eu ia na loja de produtos e que vendia suplementos para poder olhar o que tinha pronto, para poder passar para os pacientes o que eles tinham que comprar. Eu não sabia o que fazer. E tá tudo bem se você também não sabe. O que importa é você ir atrás de conhecimento. E logo, pouco tempo depois, eu comecei já a trabalhar com consultoria para panificadoras, para restaurantes, para ajudar com o manual de boas práticas e com treinamentos, que era o que eu achava que eu sabia fazer. Porque, gente, eu cresci dentro de uma cozinha. Quando eu era muito pequena, minha mãe comprou um restaurante, eu aprendi a cozinhar muito nova. Ajudava lá no restaurante, ajudava a servir mesa, fazia um monte de coisa. Então eu aprendi a cozinhar muito nova e eu gostava muito de comida, por isso que eu fiz nutrição. Então eu não sabia atuar como nutricionista clínica. Depois que eu saí, abandonei a clínica logo, depois de formado, no primeiro ano de formado, e fui trabalhar com indústria, mudei para Curitiba, fiquei lá muitos anos trabalhando com indústrias de grande porte. A gente produzia 1 tonelada por dia, gerenciava equipe de 30 pessoas, e isso eu achava que eu dava conta. Gente, é bíblico, está na Bíblia. Assim como eu penso no fundo da minha alma, assim é. Assim eu sou. Se você pensa que você consegue alguma coisa, muito possivelmente você vai conseguir. Mas se você pensa o oposto, também é verdadeiro. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava assim: gente, não fala isso, porque se o anjo falar amém, acontece. Independente da sua crença ou da sua religião, se você crê em anjos, se você lê a Bíblia, independente no que você crê, a gente dá um autocomando pra gente mesmo, pro nosso subconsciente. A neurociência hoje já mostra isso de uma forma muito clara. Inclusive, de acordo com o que a gente pensa, a gente consegue produzir mais neurotransmissores, aumentar, inclusive, a produção de alguns hormônios, tá? Indo aqui mais para nossa pegada, né? Falando aí de ciência do que a gente já tem aí de comprovação. Mas nós sabemos que
quando eu falo alguma coisa, eu dou um autocomando, uma auto-instrução para mim mesmo. Então, o que você fala para você mesmo? O que você vem falando para você mesmo? Que você consegue ou que você não consegue? Que você é capaz ou não de ser uma Nutri 5 estrelas que proporciona aquele atendimento impecável para o seu paciente, que o seu paciente tem resultados, que ele volta, que ele te indica para todo mundo, que você não precisa ficar ainda atrás de paciente porque os pacientes começam a vir. Por quê? Um paciente que tem resultados, ele vai te indicar para um monte de outros pacientes. Agora, um paciente que não tem resultados, além dele não te indicar para ninguém, ele não volta. E aí você fica naquele ciclo de viver de paciente de primeira consulta. E aí você corre atrás de mais pacientes, de mais pacientes, de mais pacientes. Então vamos lá para o manual. Aqui eu vou fazer a parte 1, porque muito possivelmente durante esses 31 dias aparecerão outros passos. Então, vamos por partes para melhorar, e até porque eu pretendo fazer lives muito pontuais e não me prolongar demais, porque eu quero que todos os dias você aplique. Gente, estão me vendo? Deu uma travada aqui, alguém tá me ligando. Estão me vendo? Sim? Fala aí pra mim. Sim, sim, sim. Estão me vendo e me ouvindo? Voltou? Voltou, Monique? Gente, ao vivo é assim. Obrigada! Valeu, valeu, meninos. Sem áudio? Mas voltou o áudio agora? Fala aí pra mim. Eu acho que o áudio deu uma travada. Sem áudio. Aí tá com áudio, a Monique disse. Às vezes sai e entra de novo, Michele, vê se funciona. Só porque eu realmente gostaria de seguir para não perder o início. Para quem ficou sem áudio, sai e entra de novo, por favor. Normal, valeu, Rô. Normal, normal. Aqui tá com áudio. Tá com áudio. Oi, Amália, querida. Saudade de você. Ai, que bom. Que bom, gente. Ufa. Vamos então. Vamos lá, então. Então, parte 1 do manual. Anota aí. Ponto 1 do manual do Nutri 5 estrelas. Não darás desconto. Gente, eu sei que essa questão do desconto é tentador. Você fica, às vezes, se comparando com outros profissionais, com outros nutris aí da sua região. Gente, quem dá desconto acaba desvalorizando o próprio serviço. Mas o pior, sabe o que é? Você pune um bom cliente. E eu tenho muito isso comigo de justiça. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro agregar mais valor no que eu entrego do que dar desconto. Então, igual quem adquiriu o MDH até o dia 31, ganhou um presentão, que foi 1 ano de acesso a Ceneflix. Então, o MDH, que é um monte de dieta na hora, o Nutri comprou um curso onde tem o método TREM, que eu ensino trazer, reter, engajar e manter o paciente. E ganhou de presente a Ceneflix. Então, o que você pode colocar dentro do seu produto, que é o seu atendimento, caso você ainda não tenha um programa de atendimentos. Mas o que você pode colocar para agregar valor, para não dar desconto, tá? E aí, você se posicionando com o valor que você cobra, com o que você entrega que agrega mais valor ainda, as pessoas começam a ter uma outra visão de você. Porque, gente, precisa entender de uma vez por todas a diferença entre valor e preço. Mas eu não vou focar aqui hoje, porque eu vou fazer uma live só para falar sobre isso, tá? Então vai anotando, porque todos esses pontos que eu vou citar aqui hoje, eu vou entrar mais a fundo em outros dias, em outras lives, beleza? Ponto 2 do manual do Nutri 5 estrelas. Não julgarás o seu paciente.
Gente, não julgar é um dos principais valores que um bom profissional, um bom nutricionista precisa ter. Você precisa entender o seguinte. Deixa eu até reformular o que eu ia falar. Você precisa entender o seguinte. Por mais que você sabe de nutrição, de bioquímica, até mesmo de comportamento, se você já fez outros cursos na área de terapias, assim como eu já fiz, muitos. Então eu trabalho muitas questões com os pacientes durante a consulta. Gente, nós não somos ninguém para julgar o outro. Ninguém mesmo. Por quê? Todo mundo faz o melhor que pode dentre as escolhas que tem. Anota isso, escreve aqui pra mim e aí vocês printem, faz o favor com essa frase. Tem problema se vocês não printar com a cara torta, não. Pra vocês postarem nos stories e vocês podem fazer um texto depois na sequência sobre isso. Por quê? A gente não deve julgar o paciente, porque todo mundo faz o melhor que pode dentre as escolhas que tem. Ninguém erra de propósito. E muitas vezes o seu paciente ele vai comer, ele vai tomar decisões relacionadas ao estilo de vida dele de acordo com a visão do momento. Se ele tá passando raiva, se ele tá com a fome da tristeza, com a fome da dor, com a fome celular, com todos os tipos de fome que existem, que nós sabemos. Então, que às vezes não é a fome da célula, né? Que essa fome celular é a fome da lembrança de alguma coisa, de algum prato, de algum momento que ele está vivendo naquele momento. Então, nós não devemos julgar de forma alguma o nosso paciente. Então, o ponto 2 do manual é: não julgarás o seu paciente. Não julgue. E assim como você vai fazer com o seu paciente, você não vai fazer com você também. Por quê? Quando você se julga, você tá com o seu chicotinho ali, da juíza. E você também não deve se julgar. Por quê? Você fez o melhor que você podia naquele momento. O que você pode fazer é: beleza, fiz até agora, não me levou onde eu queria, não tô da forma que eu queria, beleza, o que eu vou fazer a partir de agora? É daqui pra frente. É daqui pra frente. É de onde eu estou pra onde eu quero ir. Quem já fez a formação em coaching nutricional sabe que o coaching, resumidamente, é isso. Onde eu tô, qual é o meu retrato atual e pra onde eu quero ir. A gente não fica chorando o leite derramado. A gente não fica chorando o que deu errado. A gente não fica chorando as decisões erradas. A gente simplesmente foca no que a gente quer e começa a pensar num plano de ação para isso. Beleza? Entenderam? Sim, com certeza. O ponto 3. Não roubará o post alheio sem dar os créditos. Esses dias teve uma aula sobre o ChatGPT. Eu ensinei a vocês. ChatGPT é uma inteligência artificial. Tá lá na Ceneflix essa aula. Eu ensinei vocês a usar a inteligência artificial ao seu favor na hora de produzir conteúdos. E assim, às vezes você viu um conteúdo de uma colega, nossa, que legal esse conteúdo, quero fazer também. E aí, se você se inspirar em algum tema, em algum conteúdo, e não usar tecnicamente, às vezes, uma arte parecida, e fazer totalmente diferente, como se fosse uma releitura, e não usar nada do que aquela colega escreveu no texto, ainda assim é delicado. Mas aí, né, aí pode até ser, tipo, né, você pegou ali uma inspiração, e tá tudo bem. Agora, gente, pegar o post, às vezes fazer uma réplica do que a colega fez, por favor, não façam isso. Dê os créditos. Assim como você não gostaria que alguém fizesse com você. Isso é muito válido. Não faça com outro que você não gostaria de fazer com você. Se o mundo funcionasse assim, seria muito melhor. As pessoas seriam mais honestas, teríamos menos desentendimentos, teríamos menos conflitos. Tá? Então, pega isso pra você como valor, que você já vai estar próxima de ser uma Nutri 5 estrelas. Ponto 4 do manual do Nutri 5 estrelas. Não cobiçarás o paciente do coleguinha, tá?
E isso é muito legal porque você pode fazer lives, posts collabs com outros nutris. Porque nem todo mundo é obrigado a se identificar com você. Assim como nem todo mundo é obrigado a se identificar comigo. Tem gente que não vai gostar do jeito que eu falo, tem gente que não vai gostar do meu tom de voz, tem gente que não vai se conectar comigo, não vai criar rapport. E tá tudo bem. Aí tem outros profissionais que ensinam também, que vão te ajudar também e tá tudo bem, assim como tem outros nutris. Mas por que o paciente escolheu a mim e não escolheu a Emanuele, não escolheu a Patrícia, não escolheu a Gabriele, não escolheu a Rita? Por quê? Por que o paciente escolhe uma pessoa e não escolhe a outra? Por uma questão de conexão. Tem muitas alunas aqui que fazem vários outros cursos. E aí chega aqui na CN, faz a formação e fala: Tami, cara, eu engoli a formação em 10 semanas, eu fiz coisas que eu não fiz em 3 anos fazendo outros cursos. Por quê? Porque a pessoa, não é porque o outro curso era muito ruim. É porque a pessoa não teve tanta empatia, tanta conexão ao assistir às aulas, ao ver que aquele conteúdo era prático, tá? Então, você não precisa pensar: ai, mas se eu vou fazer live com fulano, ele vai, os meus pacientes vão querer se consultar com ele. Tá tudo bem se isso acontecer, porque pode ser que no perfil dele tenha outros pacientes que vão preferir você. Então isso, quando você entende que você não precisa cobiçar o paciente do outro, que tem muito mais pessoas precisando de ajuda do que nutricionistas capacitados e habilitados para ajudá-los, isso fica muito mais leve pra você, tá? Tem muita gente precisando de ajuda. Muita gente que não sabe o básico. Muita gente que não tem a mínima noção do que um nutricionista faz. Porque às vezes você acha que é óbvio. Ah, não, mas todo mundo já sabe o que o nutricionista faz. O que é óbvio pra você, pra nós, né? Pra gente é óbvio que tem que consumir tanto de água, que tem que dormir, que tem que comer tantas porções de frutas, que tem que dosar minerais e vitaminas pra ver se tá tudo ok. Ver inflamação, nisso e nisso, que esse alimento é inflamatório, que esse aqui causa câncer, que esse aqui faz isso, aquilo. Gente, as pessoas não sabem. Não sabem. As pessoas não sabem o básico. As pessoas não sabem o básico. Se você sair daqui, da nossa primeira live, da live 1 de 31 lives, sabendo só isso, só com essa certeza, isso vai te ajudar muito. Muito mesmo. Porque tem aquele paciente que chega na consulta que ele precisa do básico. Isso já vai mudar a vida dele. Agora já tem aquele paciente que precisa um pouco mais a fundo. E aí você precisa de outras estratégias para trabalhar com eles. E se você pensar que muitas pessoas não sabem nem o básico, não vai te faltar conteúdos para você fazer lives, para você produzir, para você fazer criativos. Beleza? Ponto 5 do manual do Nutri 5 Estrelas. Não matarás a nutrição, achando que o seu paciente é um astronauta, dando apenas suplementos e pílulas para ele. Vamos entender o seguinte: sabemos que muitos alimentos não têm mais aquela quantidade de nutrientes, enzimas e fitoquímicos que existiam antigamente, até pela riqueza do solo. Hoje em dia já tem estudos mostrando que os alimentos diminuíram muito a quantidade de nutrientes. O valor nutricional dos alimentos foi reduzido de uns anos para cá. E que sim, a gente precisa suplementar muitas coisas. Não adianta a gente ter essa visão de que resolve com a comida. Gente, vai me desculpar, mas resolve. Dependendo de como o paciente tá, né? Às vezes só com comida ele já vai, mudar a vida dele. Só que na maioria dos casos a gente precisa também entrar com suplementação. Mas não é só isso. Ainda assim, a comida é a nossa principal ferramenta. Nós, enquanto Nutri, somos os únicos profissionais que são habilitados e capacitados para prescrever dieta. Os aplicativos já fazem isso? Fazem melhor que nós? Às vezes sim. Daqui a uns anos isso vai estar muito mais evoluído? Vai. Muito nutricionista que não se atualizar, que não aprender a trabalhar comportamento dos pacientes, a fazer com que ele fique engajado, a fazer com que ele mude, fazer ele entender sabotadores. Muitos nutris vão ficar para trás no passado? Vão.
Mas ainda assim, hoje, né? Hoje, a alimentação é uma das nossas principais ferramentas. Então, por favor, um Nutri que é Nutri 5 estrelas não matarás a nutrição. Vai entender o que o paciente gosta de comer para conseguir colocar alguma coisa, nem que seja, né, em alguns momentos esporádicos, ou não excluir 100% aquele alimento que o paciente gosta muito. Uma pergunta que eu sempre faço na consulta e que te oriento a fazer também é: tem algum prato, algum alimento, alguma coisa que você não abre mão de consumir? Gente, isso aqui faz parte da anamnese. Já tô aqui, dando spoiler. Vai ter live aqui que eu vou falar sobre anamnese, tá? Então, quando você entende isso, além de você dar mais prazer pro seu paciente em engajar no tratamento, no acompanhamento nutricional, você ainda não interfere nos valores dele, tá? Ponto 6. Honrarás comida de verdade. E aí entra meio que um pouco complementando aí a questão das cápsulas e de suplementação, né? Hoje em dia a gente sabe que a indústria aumentou muito a gama de produtos ultraprocessados, mas que ainda assim são pouco saudáveis. Ou bastante saudáveis. Mas a comida de verdade ainda é mais saudável. Só que nós precisamos também entender a rotina e o dia a dia e a vida do paciente, que às vezes vai precisar, sim, entrar com algumas coisas, mas sempre deixando claro para o paciente que se ele comer comida mesmo, de verdade, que vai ter que cozinhar em casa, processar ou comprar pronto, ou servir num buffet de self-service, desde que ele olhe aquele alimento e ele saiba o que é, ele vai estar melhor nutrido, tá? Ponto 7, eu já até falei isso aqui na live de hoje. Se importarás com o seu paciente. Se importe com o seu paciente. Não deixe ele achar que ele é só mais um ali na fila do pão. Anote coisas que são muito pontuais que ele te trouxe na consulta. Mande mensagem no dia seguinte ou 3 dias depois perguntando sobre isso. Ou se tiver alguma data específica que isso vai acontecer, mande mensagem para ele. Se importe de verdade. Cuide do seu paciente. Faça uma consulta, um acompanhamento 5 estrelas de verdade. Não é aquela consulta que o paciente sai da consulta, você esquece dele, se ele aparecer por retorno bem, se não amém, já tá paga a consulta mesmo, porque você já tem aquela visão de Nutri de primeira consulta. Porque o Nutri de primeira consulta não se importa com o seu paciente, porque se importasse, o paciente voltava. Se você se importasse, o seu paciente voltava, tá? Ponto 8. Amarás cuidar. E é muito linkado com o se importar. Porque se eu amo cuidar do outro, pra mim é um prazer entrar em contato, tirar um período do meu dia pra mandar mensagem pra todos os pacientes que estão em acompanhamento, tirar um período do meu mês pra tirar um tempo pra mandar mensagem pra todo mundo que fez acompanhamento comigo nesse ano e no ano passado, fazer uma lista de transmissão, mandar um conteúdo pra todo mundo, disparar um e-mail. Porque aquilo me dá prazer. Porque numa dessa que eu faço... Esses dias teve uma aula lá e eu gravei, tá até no Reels aqui, tá? Vocês voltam uns posts aí que vocês acham. A sequência da mensagem para ativar pacientes antigos. Para ativar pacientes antigos. Então, nesse ponto 8 aqui, que é o amar, cuidar, que é você gostar de verdade do que você faz, de cuidar da outra pessoa... Isso entra e faz o quê? Te ajuda a aumentar seu faturamento. Tão simples. Uma coisinha simples faz você ganhar mais dinheiro, tá? Então, se você perdeu o script da mensagem para ex-pacientes, volta aqui uns Reels, tá no feed, no Reels, que você pega ele, tá? O ponto 9. Ponto 9, ó, estamos no 9º passo aí do manual do Nutri 5 estrelas. Ponto 9. Não venderás consultas avulsas. Não venderás consultas avulsas. Vou até anotar mais um aqui que eu lembrei agora pensando nisso. Deixa eu anotar aqui pra eu não esquecer. Ó, fica a dica pra vocês. Se estiver fazendo live, deixa sempre papel com caneta do lado. Porque o Wi-Fi de Deus, gente, ele conecta. Quando a gente tá falando, ideias surgem.
até na consulta com o paciente, às vezes você tá falando de alguma estratégia para aquele paciente que você tá atendendo, vem o sozé lá na sua cabeça. Gente, esse é o Wi-Fi de Deus conectando aí. Nossa, essa estratégia também vai funcionar com fulano. Aí você vai, anota ali no cantinho e volta ali e continua com o seu paciente, né? Foque a atenção ali nele, exclusivo, tá? Então, não vender as consultas avulsas. Por quê, gente? Consulta avulsa não traz resultado. Nem pra você, nem pro seu paciente. Nós sabemos que é um processo de mudança. Onde seu paciente vai mudar não só o que ele come, mas a forma como ele pensa, como ele vê a si mesmo, quando ele vai introduzir um bom hábito, um novo hábito na vida, na dieta. Você vai precisar, às vezes, trabalhar com várias estratégias nutricionais com ele, ou comportamentais. Tem muitas nutris aqui que já fizeram a formação em coaching e nutrição comportamental, que não trabalham entregando dieta mais, que só trabalham com a parte do comportamento e dando sugestões de alimentação, pedem exames, suplementam alguma coisa que está em deficiência ali, ou alguns suplementos que podem atuar diretamente em alguns sintomas desses pacientes e que tem muitos resultados. Eu, em alguns casos, para alguns pacientes também trabalho sem dieta, mas a maioria dos meus pacientes tem dieta, que é aquilo que eu disse, não matarás a nutrição. Mas em alguns casos, principalmente quem trabalha mais com a pegada comportamental, não tem prescrição de dieta, porque é pior para o paciente. Nós sabemos disso, então não vai pesar em alguns casos, não vai ter ali a lista, o plano alimentar para o paciente, porque a gente sabe que isso gera mais ansiedade, mais compulsão, mais problemas para alguns casos, para alguns pacientes, tá? Então nós sabemos que uma consulta avulsa a gente não resolve. Consulta avulsa faz, sabe o quê? Você ter que viver de paciente primeira consulta, porque o paciente não volta. Mesmo que você dá retorno. Porque o que acontece com quem dá retorno? O paciente não volta. Que foi até o que eu anotei aqui. Não dá retorno. Que nem tá aqui na minha lista. Nem tá aqui na minha lista. E eu anotei aqui para poder adicionar aqui nessa do manual, que possivelmente vai entrar na parte 2. Mas já que eu já peguei aqui, já vou até falar. Por que eu acho que na minha visão de mentora, de negócio, de empreendedora, dar retorno é um tiro no pé. Dar retorno é trabalhar de graça. Porque o paciente não valoriza o retorno. E ele nem vem. Ou às vezes ele não valoriza. Ele vai lá, às vezes ele vai, é uma segunda consulta, quem dá retorno às vezes ainda cobra barato. E aí você vende 3 consultas quase pelo preço de uma. Por quê? Quem dá retorno geralmente não monta dieta na hora. Aí é uma consulta, mais 1 hora montando a dieta, e depois mais meia hora de retorno, que às vezes na outra meia hora você não consegue marcar outro paciente para retorno. E aí você fica ali parado esperando o próximo. Então são quase 3 consultas pelo preço de uma. Então pode até anotar aí, ponto 10, não dar retorno. Não darás retorno. Porque dar retorno, na minha visão, é trabalhar de graça. Então, quando a gente pensa assim, eu já vem logo a minha visão de trabalhar com programa de acompanhamento. Todo Nutri 5 estrelas sabe que esse é o caminho. Porque é melhor você vender uma consulta de R$300 ou de R$200 ou um programa de 1.000 ou um programa de 2.500. Com certeza, melhor vender um programa. Seja de 897, se você acha que ainda na sua região as pessoas não vão pagar tanto, ou se você ainda não confia em você mesmo, mas nós vamos falar sobre isso nos próximos dias, tá? Vai pegando isso aí, e assim, onde mais te bater, de todos esses, já falei aqui, 11 pontos, né? O ponto 10, que foi não dar retorno, e o ponto 11, trabalhará com programa nutricional. E aí, de todos esses, o que mais bater em você, nas próximas você pode falar, ai, Tami, fala mais sobre esse, ou me manda no direct, que aí eu já entro, às vezes, na pauta aí, pra colocar de conteúdo nos próximos dias. Combinado? Ponto 12. Vamos lá. Ponto 12. Entregarás dieta na hora.
Sim, o paciente, quando ele chega na consulta, ele já quer ser transformado quase que por osmose. Ali, no momento que ele está na consulta com você, ele já quer o problema dele solucionado. Se você demora 7 dias para entregar, ele já perdeu o tesão que ele tinha. Às vezes ele teve que esperar 3 dias, 4 dias ou 15 dias, não sei como é que tá a sua agenda hoje, para o dia da consulta. Ele chega lá na consulta, você ainda não entrega a dieta para ele. Fala, olha, eu vou te entregar a dieta daqui a 5 dias ou daqui a 7 dias. Não! Não! O paciente, ele quer sair dali já e ir para a loja de produtos naturais, já ir para o mercado para fazer as compras, para saber o que comer. Ele não quer esperar. E aí, você fazendo isso, é como se você cortasse o barato dele. E ele fica tipo, putz, e agora? Vou continuar comendo aqui tudo que eu como. A gente entregando na hora, ainda tem assim, tem alguns casos aquele paciente fala, vou esperar os suplementos chegarem para eu poder começar tudo bonitinho. Para fazer aquela famosa despedida. Não sei se você já passou por isso e acontece isso com seus pacientes. Mas de vez em quando aparece alguns aqui assim pra mim. Então, gente, você precisa entregar a dieta na hora. Se você quer ser uma Nutri 5 estrelas. Porque aumenta a adesão. Você não precisa levar trabalho pra casa. Porque, imagina, tem Nutri aqui, até a Kátia mesmo, que eu vi que ela tá aqui, ela fala, né, já mandou mensagem pra mim falando isso muito. E quando a gente tava em encontros ao vivo, ela falou, Tami, se eu não tivesse aprendido a entregar dieta na hora, muito possivelmente, quando eu ganhei o meu filho, eu teria parado de atender. Porque como que eu ia fazer com criança? Sendo que antes, montando a dieta em casa, eu perdia final de semana, eu deixava de ir em eventos sociais, eu não saía porque eu tinha que montar ali 15 planos alimentares, 20 planos alimentares. E quando a gente monta dieta em casa, gente, é quase uma outra consulta. Por quê? Se você atendeu 10 pessoas naquela semana, mesmo que você ainda tenha poucos pacientes, atendeu, por exemplo, 5 pacientes, e aí você deixa para montar as dietas na sexta-feira. Você vai ter que abrir todos os prontuários, reler tudo dos pacientes, para você lembrar, porque você não vai lembrar de todos os pacientes. E uma coisa que diminui muito o engajamento é o paciente te falar que não gosta de alguma coisa e você colocar isso na dieta dele, porque às vezes você não anotou e você esqueceu. Por quê? Já tem 5 dias que você atendeu esse paciente. E se você monta ali com ele, não tem chance de você colocar algo que ele não gosta. Porque você tá montando a dieta com ele. Então, se você quer ser uma Nutri 5 estrelas, gente, isso é essencial, tá? Entregar a dieta na hora. E ponto 13, que é o último ponto do manual do Nutri 5 estrelas, de todos esses pontos que eu citei hoje, os 13 pontos. Com certeza, como eu disse, eu vou aumentar essa lista nos próximos dias. E aí eu faço o manual do Nutri 5 estrelas parte 2, parte 3. E aí a gente vai aumentando e tá tudo bem. É saber quebrar crenças, identificar sabotadores e ressignificar a história do seu paciente com a comida. Se você não consegue fazer isso, só mudando o que o seu paciente tem que comer, ele não vai conseguir fazer, sabe o quê? Manter. Então, esse perfil de nutricionista que não sabe trabalhar com comportamento, com crença, com sabotadores e fazer essa mudança e trabalhar o sistema do paciente, possivelmente você tem aquele perfil de pacientes que tem muitos resultados, mas que passou ali 6 meses, 4 meses ou 1 ano, ele volta a ser o que ele era antes, a comer o que ele comia antes, a ter os mesmos hábitos que ele tinha antes. Por quê? Você não conseguiu mudar o pensamento dele sobre ele mesmo, sobre o estilo de vida e sobre a alimentação. Então isso é essencial. Tá? Vou recapitular aqui só os pontos, né, todos que eu citei. Não vou entrar em todos. Quem chegou agora e perdeu o início da live, eu vou deixar essa live salva, se tudo der certo aqui no final e o Instagram for legal comigo, vocês podem assistir. Quero pedir mais uma vez para vocês encaminharem aqui para todos os nutris, estudantes de nutrição que vocês conhecem, para vocês me ajudarem. Gente, vai ser um desafio para mim também. 31 lives em 31 dias. Mas vamos que vamos, que eu tô disposta a te ajudar a ter resultados de verdade, mesmo, tá? Tô aqui dando do meu tempo para você. Não vai cair seu dedo de clicar aqui nesse aviãozinho e enviar para 5 nutris, para 3 nutris que
que seja 3 apenas, com certeza você conhece 3 nutricionistas ou mais. Então envia aí e vamos lá recapitular. Ponto 1, não darás desconto. 2, não julgarás seu paciente. 3, não roubarás o post alheio sem dar os créditos. 4, não cobiçarás o paciente do coleguinha. 5, não matarás a nutrição, achando que o seu paciente é um astronauta. 6, honrarás comida de verdade. 7, se importarás com o seu paciente. 8, amarás cuidar. 9, não venderás consultas avulsas. 10, não dará retorno. 11, trabalhará apenas com programas de acompanhamento. Tá? Consulta avulsa é só para manutenção, só para aqueles retornos para os pacientes que já passaram pelo programa, beleza? 12, entregarás dieta na hora. 13, saberás quebrar crenças, identificar padrões de comportamento, sabotadores e ressignificar a história do seu paciente com a comida. Muitíssimo obrigada, eu tô muito feliz. Gente, eu gosto muito de estar aqui ao vivo. Um super beijo, gratidão e até amanhã. Tchau!